Fala pessoal, tudo show com vocês? Clebson aqui, trazendo mais um vídeo para ajudar vocês a tomar a decisão de estudar e aprender inglês, né? Hoje estou trazendo aqui um tema e alguns subtemas, né? Mas o tema de hoje do vídeo é se é possível aprender inglês em poucos meses. É possível aprender inglês em poucos meses? E essa pergunta geralmente é vinda com a questão dos 6 meses, né? E muito polêmico isso. Aí tem professores que falam que sim, outros que falam que não. Não é? Do meu ponto de vista prático, do que eu já vi acontecer, é possível sim e até em menos tempo, ok? O que vai variar são as condições e o foco, né? O método que a pessoa está submetida ali, que está utilizando. Então, sim, é possível aprender inglês em poucos meses, desde que você encontre um método focado, voltado para isso. Se você for estudar com métodos, escolas tradicionais que não focam nesse tipo de solução, você não vai aprender. Você vai passar aí bons longos anos, não é? E vai demorar um pouquinho para aprender a falar, né? Agora o que é que acontece? Como eu acabei de falar, é preciso número um, foco, aliás, um método, não é? Um cronograma, um sistema de estudo, um curso que seja voltado para isso. E da sua parte é preciso um foco e uma mentalidade voltada para isso, certo? Porque senão você vai ser apenas um estudante de inglês e não um falante. Não é? E o que eu mais vejo são estudantes, poucos falantes. Ok, pessoal? Por trás disso, antes de tudo isso, você precisa ter um motivo forte para aprender inglês. Por incrível que pareça, algumas pessoas que vêm me procurar pessoalmente, aí eu pergunto para elas por que elas querem aprender inglês e elas não sabem responder. Então fica uma coisa muito vaga. É muito provável que ela vá desistir no início ou no meio do processo do curso. Ela não tem um motivo que justifique aquele esforço, né? É aquela questão do Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo admira, muita gente, a maioria admira, né? A questão do físico dele, do corpo que ele cuida, mas ninguém quer abrir mão daquela bebida lá, né? Entendeu, pessoal? O próprio Messi que faz sacrifícios com certeza, certo? Então todo mundo quer ser um jogador de futebol, quer ser famoso, quer ser milionário, mas ninguém quer deixar de comer pizza, de ir pra balada, não é? Então você tem que abrir mão de uma coisa e dar prioridade à outra, ok? Então no caso do inglês em poucos meses, você precisa de uma mentalidade de campeão. Se você não tiver uma mentalidade de campeão, você não vai aprender inglês nem em poucos meses, nem em muitos meses, nem em 6 meses, nem em 6 anos, nem em 12 meses, nem em 12 anos. O que você precisa é, mais uma vez, encontrar um método voltado a isso e ter uma mentalidade. De repente você não tem esse tipo de mentalidade, você precisa mudar a sua mentalidade, o modo como você pensa. Como é que você vai mudar de mentalidade? Adquirindo novas informações. Então, lá em 2004, quando eu fui estudar, eu tinha uma mentalidade baseada nas informações que então eu tinha, de que só era possível aprender inglês se morasse fora, se fizesse o famoso intercâmbio, não é? Mas, inclusive, quando eu fui atrás da escola, muita gente já sabe, um curso presencial em 12 meses, as 3 alunas mais inteligentes da classe disseram que só aprendia morando fora, que a escola só queria o meu dinheiro, mas elas não tinham outras informações. Então elas tinham um tipo de mentalidade que adivinha das informações que elas tinham, né? Não era maldade delas para comigo, certo? Mas eu fui exposto a um tipo novo de informação, que foi os guias turísticos falando em inglês com estrangeiros. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi. A partir desse momento eu fui perguntar para eles como eles tinham aprendido. E a grande maioria não tinha morado fora do Brasil. Eles estudaram em escolas aqui no Brasil. Então aquilo mudou o meu modo de pensar. Com essas novas informações, com essa nova mentalidade, eu achei um curso, inglês em 12 meses, estudei, aprendi e me beneficio até hoje dele. Ok? Principalmente fator cultural, né?
mas junta isso fator profissional e financeiro, ok? Então você tem que ter uma mentalidade de campeão para achar as melhores oportunidades. Eu dei até um exemplo no vídeo que eu estava gravando pro Instagram, da questão do Usain Bolt, né? E todo mundo admira, campeão olímpico, batendo recorde com folga, corria na frente, freava para deixar os adversários aparecerem na foto de campeão, né? Mas ninguém vê o treinamento dele. Ninguém assiste os treinamentos. Só assiste lá quando ele está ganhando. E o treinamento. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então, no caso, para aprender inglês em poucos meses, você precisa de um método eficaz. Eu tenho métodos eficazes que te podem proporcionar isso. Mas você precisa ter a mentalidade de campeão. Na prática, você precisa aproveitar cada oportunidade que você tem para conversar. O que acontece? Isso é super comum. A pessoa está estudando, está começando ali um curso presencial, online, e aí se depara com a oportunidade de falar com um estrangeiro ali e erra, comete um erro, né? Ou não lembra de uma palavra. E nesse momento ela para. E eu estou aqui para dizer que o erro vai fazer parte do seu processo de aprendizado, desde que você não pare. O que você vai fazer? Toda vez que você tiver uma oportunidade de conversar com estrangeiros, você deve agarrar e ir para cima mesmo, para tentar praticar, conversar o seu inglês. Se você errar, você tenta anotar. Se tiver alguém que fala inglês melhor do que você ali no seu trabalho, você chama a pessoa para resolver o problema, a situação ali do seu cliente. Depois você conversa com seu amigo e diz o que foi que ele falou, o que foi que ele respondeu. Tenta escrever e leva para casa. E vai exercitar, trabalhar nesse texto. E aí você vai adquirir mais vocabulário, mais dinâmica, mais fluência para você. Se isso acontecer outras vezes, você repete o processo. Ok, pessoal? Então, um dos segredos que eu levo para mim na questão dos aprendizados de idiomas, né? Eu já falo outros idiomas, atualmente estou estudando francês de forma online. Humildade e ousadia. Humildade e ousadia. Mas não é nesses termos mais comuns, nesses sentidos mais comuns que tem por aí. Porque quando se fala em humildade, se refere à questão de ser simples, simplório, uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem recurso, e não é esta humildade a qual eu estou falando, ok? A humildade que eu estou me referindo aqui é a humildade para você reconhecer que não sabe, mas ao mesmo tempo ter aí a outra palavra, a ousadia de buscar conhecimento. Eu tenho a humildade, quando eu fui falar inglês com aquele estrangeiro, não consegui, tive dificuldade, não lembrei de palavras, troquei palavras, errei os tempos verbais, chamei meu amigo para me ajudar, mas tive a ousadia de pedir para ele, para escrever, para me dar uma ajuda, para destrinchar para mim, e levei para casa, trabalhei naquilo, adquiri para mim mais vocabulário, mais experiência, ok? Humildade e experiência. Vou deixar aqui indicar para vocês Bob Proctor. Ele é um americano, não é? Começou a vida dele lavando banheiros de escritórios e hoje opera em diversos países e ganha milhões e milhões de dólares, né? Ele fala a questão dos paradigmas, que são a mentalidade. Não? Assim como eu tinha mentalidade lá atrás, antes de procurar o curso, que só se aprendia inglês morando fora. Inclusive as minhas amigas disseram as mesmas coisas, mas eu fui atrás de informações melhores e mudei a minha mentalidade. Então eu pude escolher melhor, com informações melhores, mudei o meu paradigma, ou seja, a minha mentalidade, achei o curso, não é? Aprendi inglês e me beneficio dele até hoje. Da mesma forma, você tem que ser humilde para reconhecer os suas fraquezas, não é? E ser ousado para ir atrás de informações, ok? O tempo todo assim. Então, Bob Proctor, procurem ele. Tem dublado, né? Logicamente que eu assisto ele em inglês, mas ele tem vídeos dublados que são ótimos. Vai mudar a forma como você pensa, tá? Então, a gente tem que aprender de quem cresceu, de quem fez aquele processo lá. Ele é um cara que saiu de baixo, não fez faculdade, universidade, e quem fez faculdade trabalha para ele, né? Então, eu acho que a gente deve ouvir. Vou deixar na descrição desse vídeo os links para os 2 cursos que eu tenho. Número 1, Jornada do Autodidata em Inglês,
que tem duração de até 2 anos, porque se você fizer menos aulas, vai terminar em menos tempo. E o outro é inglês definitivo, que tem duração de 12 meses. Lembrando que se você fizer mais aulas, você pode terminar em até 6. Por isso, é possível sim aprender inglês em poucos meses, ok? Também vou deixar no topo do primeiro comentário os links, ok? Se você tomou a decisão de que precisa aprender inglês, esses 2 cursos podem te ajudar. É só questão de você se identificar, saber qual mais você se identifica melhor. Tá bom, pessoal? See you next time. God bless you all.